Então, ok, sobre essa situação nova, né, situação de preocupação para todos nós, que é essa pandemia, né, que já se arrasta aí há vários meses e a gente não tem a menor previsão de quando é que isso vai se resolver. E nós, profissionais da saúde, estamos expostos muito mais do que a população que trabalha em outras áreas, né? Mesmo com os EPIs, mesmo com todos os cuidados dentro das recomendações que já são feitas, né? Nós estamos percebendo pelas estatísticas que nós, profissionais de saúde, estamos tendo um nível de contaminação 3 vezes maior do que profissionais de outras áreas e a população de uma forma geral. Então, temos tido aí, infelizmente, a perda de colegas, né? A preocupação com colegas que amargaram aí uma semana, 10 dias, 20 dias, até um mês de UTI, uma recuperação muito difícil. Então, isso nos preocupa muito. E o que nós, em relação a cuidados ou ao risco para o endoscopista e para o anestesista, eu não vejo muita diferença, porque a questão toda, né, do risco maior são as secreções do paciente contaminado, e a gente nunca sabe quem é que está contaminado ou não. Nós sabemos aí um grande número de assintomáticos, aliás, a maioria é assintomática, né? Então, todo paciente que a gente aborda é um paciente contaminador em potencial. Então, nós temos que considerar na prática como todo paciente transmissor da doença. Não podemos abaixar a guarda para ninguém, é bonitinho, está sadio, está bem, nunca teve nada, não teve contato com ninguém, já fez PCR, está negativo, nada disso interessa, tá certo? Todo paciente é um transmissor em potencial. Como a transmissão se dá através de secreções, principalmente as secreções das vias aéreas, né? Saliva e muco, nós estamos igualmente expostos, né? O endoscopista mais ainda, mas o anestesista também, não raramente, ele tem que não só ofertar oxigênio através das vias aéreas, mas muitas vezes tem que ventilar sob pressão. Essa ventilação sob pressão, para nós, é um risco muito grande, porque é isso aí que vai fazer realmente aquele chuvisco, né, de partículas de secreção e muitas vezes carregada de vírus, né? E se houver necessidade, numa situação de emergência, de intubação, também é um risco adicional, né? Você cede o paciente, mas o paciente pode reagir durante a intubação, pode tossir, então, para a gente, o risco é muito grande. Eu vou abordar aqui, vou usar até alguns vídeos que eu acho que a maioria já conhece, que são vídeos que circularam muito aí nas redes sociais, e eu vou usar esses vídeos para abordar a questão da paramentação e uma questão que às vezes as pessoas não valorizam muito, que é a questão da desparamentação. Então, o cuidado tem que ser muito grande, tanto numa situação quanto na outra. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nos paramentamos. Essa paramentação tem que ser a mais adequada e a mais rigorosa possível. Nós temos aí algumas limitações em relação aos EPIs, né? Tivemos aí algumas dificuldades, mas não podemos nos arriscar a abordar qualquer paciente sem uma paramentação adequada. Vamos ver aqui. Bom, primeiro agradecer aqui não é para ir agora, não, me fica calmo.
Agradecer aqui ao Dr. Luiz Henrique Filho, que nos cedeu gentilmente o uso da sua imagem, né, para a gente falar sobre o que nós estamos usando na nossa rotina diária, tá certo? Então, tem onde nós atuamos, nós não temos usado na sala de exame a roupa do próprio corpo, né? Então, nós temos nos paramentado como se paramenta no centro cirúrgico. Então, a roupa é trocada, né? E além da roupa própria para uso nesse local, né? Além do unissex, então nós usamos também o avental, e esse avental pode ser um avental descartável ou não, mas ele não sendo descartável, como é o caso, ele tem que ser trocado a cada paciente. Nós temos que nos proteger, mas nós temos a responsabilidade também de proteger o paciente, tá certo? Uma coisa prática que está sendo usada também, já que aqueles macacões, né, às vezes é difícil a gente adquirir, é o ideal, né, que se usa muito na Ásia, mas lá eles têm mais disponibilidade que a gente. E não é na falta do macacão, você pode usar também um avental plástico, né? Nós estamos improvisando aí as capas de chuva que podem ser usadas, e isso nos protege e dá proteção também ao paciente, tá? Então, o uso do avental. Com relação à parte facial, nós usamos, além da máscara, o protetor facial, né, o face shield, e alguns preferem, no lugar da proteção desse face shield, usar óculos, que é o meu caso. Eu acho que esse protetor facial ele me atrapalha um pouco durante a punção venosa, então eu tenho a preferência por uso do óculos, mas isso é uma questão pessoal. Só que, no caso, quando usar o óculos, né, eu gostaria de chamar a atenção que você deve necessariamente usar duas máscaras. Então, além da máscara N95, que protege o profissional, normalmente eu coloco por cima dessa máscara uma máscara comum, descartável, que é para proteger o paciente. Porque aí eu mantenho o tempo todo com a máscara N95 e troco apenas a máscara, a segunda máscara, a cada paciente que eu vou abordar, e não ter o risco de levar a secreção de um paciente para outro. Então, isso é uma estratégia que a gente usa, né? O uso do gorro também é importante, né? O cabelo pode conter partículas e ser jogado para o paciente, né? Vejam aqui a auxiliar também, devidamente paramentada, tá? Recomendamos o uso de duas luvas, tá? Isso na desparamentação vocês vão ver no vídeo que é bastante interessante, tá certo? Então, esses são os cuidados básicos. E o cuidado do endoscopista é o mesmo nosso. Eu acho que nós estamos aí quase que dividindo meio a meio esse risco. Esse vídeo circulou na internet, acho que todos devem ter visto, é um vídeo coreano, mostrando lá a paramentação. Então, uma paramentação bem rigorosa, né, realmente coisa de país de primeiro mundo, mas mostra a importância desse cuidado. Eu vou passar o vídeo e vou fazer algumas pausas, porque aí a gente vai comentando algumas coisas, certo? Então, você vê que ela já está com uma roupa trocada, não é a roupa usual dela. A primeira coisa que ela coloca é a máscara, tá certo? E na medida que você manuseia esse material, é importante você ter ali próximo um álcool gel, que é interessante você estar usando esse álcool para evitar a contaminação. Então, no caso desse serviço aqui, eles usam dois aventais, quer dizer, na verdade ele usa o avental cirúrgico e depois vocês vão ver que ele usa também o macacão, que reforça a proteção do pescoço, da cabeça e do corpo inteiro, tá certo? Então ela coloca aí uma primeira luva.
O propé, vou até dar uma pausa aqui. As pessoas, a questão do propé, ela é um pouco polêmica, pelo seguinte: hoje nós já temos alguns hospitais que aboliram o uso do propé em função daquela teoria, né, que bactéria não voa, vírus não voa, nem fungo. Então, alguns acreditam, né, já existem trabalhos de infectologistas mostrando que o uso do propé em centro cirúrgico tem um valor muito relativo. Em Goiânia, um dos maiores hospitais já aboliu há uns quase 2 anos o uso do propé no centro cirúrgico, e eles vêm acompanhando e não teve nenhuma alteração no grau, né, de infecção hospitalar. Então, é uma coisa discutível. Mas em relação a essa doença, como estão falando da possibilidade de transmissão pelo ar, eu acho que todo cuidado é válido. Então, eu não divulgaria dizer que não, propé é bobagem. Eu acho que não é o mais determinante. Eu acho que a grande fonte de contaminação, as áreas que transmitem a doença, é mão e face, né? A face para receber e a mão para transmitir. Mas o uso do propé de valor discutível. Mas você vai ver aqui nesse vídeo que ela usa 2 propés. Ela usa um, depois ela ainda coloca, depois do macacão, ela ainda coloca o segundo. É quase uma vida de astronauta, né? Infelizmente, isso gera, claro, algum desconforto. Olha aí, o segundo propé sobre o macacão também. O macacão dá uma proteção adicional para a cabeça. Você vê que o rosto com o macacão, né, ela nem vai usar o face shield, porque o rosto está todo coberto, só a área dos olhos e que está descoberta. Ixi, ainda usam um terceiro gorro. Não vejo muita necessidade, mas está aí, né? E agora que ela já está praticamente com toda a paramentação pronta, é que ela vai colocar o segundo par de luvas. Ixi, Maria, um terceiro propé, haja propé. Isso. Então, ela usa a segunda máscara, que essa é para proteção do paciente, né? Para ser trocada quando você passa de um paciente para outro. E ao invés do protetor facial completo, ela vai usar apenas o óculos, que ela, né, com essa paramentação, ela ficou só com os olhos de fora. E esse segundo vídeo aqui não está muito bom, não, mas para a gente ter uma ideia agora da desparamentação, certo? Então, como retirar isso. Então, eles vão mostrar como retirar, né? Isso. Inclusive, entrelaçou as duas, fez uma coisa chique, mas não precisa ficar treinando isso. Isso. Então, depois que ela tirou a luva externa,
mais do avental, só na parte interna, né? Você enrola tudo junto, né? Avental e luva, e despreza, então, no lixo infectante. Mesmo, aliás, interessante isso também, mesmo com esse cuidado, elas higienizaram as mãos antes de tirar o protetor facial, a máscara e o gorro. Acho que acabou. Bom, então era isso, né? Paramentação e a desparamentação. Eu voltei aqui a essa imagem, desculpe, a foto ficou um pouquinho desfocada, mas para voltar a falar da cânula orofaríngea, que eu considero uma coisa importante para que vocês conheçam. Tá? Então, ela tem um CAF igual à cânula endotraqueal, né, que vai insuflar essa parte aqui, ó, que é a parte que encaixa sobre a glote, tá certo? Isso aqui perde para a intubação endotraqueal porque ela não protege as vias aéreas em caso de regurgitação. Mas, como o paciente foi preparado para a endoscopia, né, grande maioria vai estar aí de estômago vazio, isso não, para a endoscopia não é grande problema. Então, normalmente, ela já vem na embalagem assim, insuflada, você desinsufla, tá? E você não precisa do laringoscópio. Você, então, pode usar um lubrificante na parte externa dela, nunca que na parte interna, porque vai prejudicar o contato lá com a glote. Então, você pode lubrificar a parte externa, não usa xilocaína gel, porque ela resseca esse material e prejudica, né? Você tem que usar aí um lubrificante hidrossolúvel. Então, você pode lubrificar para você poder introduzir. Como é que é a introdução? Você puxa, abre bem a boca do paciente, puxa a língua para frente, para você não correr o risco de empurrar essa língua para a parte posterior, tá certo? E você introduz a cânula nessa posição aqui, isso aqui voltado para cima, voltado para o céu da boca. E onde você encontrar resistência já é a glote do paciente, né? Tem que ter o cuidado de não forçar a partir do momento que você encontrou a resistência. Encontrou a resistência, você insufla o CAF, e aí você vem aqui e conecta uma fonte de oxigênio, uma bolsa, e ventila o paciente. E aí, através da inspeção torácica ou de uma ausculta torácica, você observa se você está conseguindo ventilar o paciente. Se não está conseguindo ventilar, provavelmente ela está mal posicionada. Tem que ver a questão da língua, se a língua não foi rebatida para trás. Tá? No YouTube, tem um vídeo de um colega anestesista, e ele trabalha também com resgate, e ele explica no boneco, passo a passo, como utilizar essa cânula. Tá certo? Eu sugiro, eu pensei até em colocar esse vídeo aqui, mas ia ficar muito extenso, porque o vídeo é longo, mas vocês podem acessar no YouTube. Olha lá, cânula orolaríngea, que vocês vão encontrar esse vídeo no YouTube. É muito interessante, é importante vocês saberem usar. Ele explica tudo sobre numeração, qual cânula que você vai usar de acordo com o porte do paciente. Isso aí, para quem trabalha só com adulto, você vai precisar de 2 ou 3 cânulas dessas só no consultório, na sua sala de exame, e isso aí pode ser salvador para o paciente. Então, a gente está aproveitando esse espaço para chamar a atenção sobre isso também. Ok? E era isso que eu tinha para falar. Tá? E não sei se vai ser aberto aí agora para perguntas ou se vai ser mais tarde. Bom, ou se já vamos passar para os testes. Rosa, excelente. Aqui no bate-papo, deixa eu ver aqui uma das perguntas. Teve uma pergunta, mas que foi respondida. Não temos nenhuma pergunta. O pessoal pode enviar à vontade aqui no bate-papo. Então, vamos passar para os testes? Vamos. Eu vou voltar.
Tá aí a primeira questão. Aqui eu cometi um erro aí, porque eu não sabia se eram 5 ou 4 alternativas, coloquei 5. Tem algum problema para fazer sua enquete, Luiz? Se for, Não, a gente problema exclui. nenhum, sem problema Não, nenhum. né? Tá bom. Então, nessa primeira parte aí eu fiz. E a primeira pergunta é: em relação ao jejum necessário para a realização de uma endoscopia sob sedação, pode-se afirmar que são necessárias 6 horas para líquidos e 8 horas para alimentos sólidos. Letra B, recomenda-se jejum de no mínimo 6 horas, exceto água, que é livre. C, os medicamentos de uso contínuo devem ser tomados até a véspera do exame e nunca no mesmo dia. E letra D, recomenda-se um jejum, vou tirar aqui da frente, recomenda-se um jejum de 2, 4, 6 e 8 horas, respectivamente, para água, sucos, leite e refeição completa. E a letra E, nenhuma das respostas anteriores. Vamos lá, então, pessoal. Votando aí. Mais 40 segundos aí para reler, para votar. 35% votaram. Doutor Luiz, Pois não? eu acho que colocar o percentual visível para todos influencia talvez o voto. Ah, mas está visível? Tá. Ah, Então, eu acho que eles vão o votando, já fica percentual tem que ser visível, é? colocado depois que encerra a votação. Ah, tá. Eles vão votando e aí já fica visível? Eu não Já sabia. está visível. Nós sabemos já aqui quem votou em que. Aliás, qual foi a mais votada, né? Aqui no chat eu vi que não está visível. Talvez porque você é o co-anfitrião. Ah, Eu não sim. estou vendo isso, não. Deve ser só o Porque doutor você é Luiz. o co-anfitrião. Por isso que Então isso deixa assim, tá bom, tá ótimo. os Aqui demais não aparece, não, Luiz. não estão vendo. Estão A vendo minha só as aparece. questões, ok? O pessoal já votou, todo mundo votou, então vamos encerrar a enquete. O pessoal não vê, só a gente que é os anfitriões. Ótimo. Então, 68% dos votantes, Pedrosa, votaram na letra D, teve ainda 14% na letra E. Ah, sim. Tá certo. Então, esses 68% acertaram, né? E eu coloquei essa questão para chamar a atenção para a questão do leite, tá certo? O leite é líquido do ponto de vista químico, né? Mas do ponto de vista da anestesia, ele é considerado um sólido. O leite, assim que entra em contato com o suco gástrico, ele se solidifica, ele talha, né? Então, o leite é considerado um alimento sólido, então ele exige um jejum de 6 horas e não apenas de 4 horas, como o suco, tá certo? Então, a resposta correta é a letra C. Então, nós temos aqui a água, 2 horas, sucos e alimentos de fácil digestão, como bolachas, etc., 4 horas. O leite, que é fonte de proteína e é um alimento considerado para nós como um sólido, 6 horas. E a refeição completa, 8 horas. Então, a Letra D, resposta então. correta, letra D. Oi? Beleza, letra D. Pode passar para a próxima. Pedrosa, fica à vontade. Tá indo. Clica na tela e dá. Sim. Bom, marque a alternativa incorreta. Letra A. O obeso exige maiores cuidados durante a sedação, em função de maior risco de apneia, menor capacidade residual funcional e menor gradiente alvéolo capilar. Letra B. Os portadores de infarto recente pode ter um risco de complicação até 3 vezes maior que um coronariopata sem história de infarto prévio. Letra C.
Os pacientes renais crônicos apresentam maior risco de sangramento nas endoscopias intervencionistas por plaquetopenia. Letra D. Midazolam, fentanil são consideradas drogas seguras para uso no paciente renal crônico. Letra E. Devem ser submetidos à intubação endotraqueal para realização de endoscopia pacientes com oclusão intestinal, grandes obesos e recém-natos. Vamos lá, pessoal. Então, vou compartilhar aqui. Podem votar. Quarenta e 41% votaram. Mais 30 segundos aí. Vamos lá, pessoal. Mais 5 segundos aí, hein? 58% votaram. Pedrosa, essa daqui deu um conflito. Essa aqui teve uma pitadinha de maldade. Essa daqui. Que eu vou comentar. É porque nós resolvemos fazer uma questão assim, um pouquinho, vamos dizer assim, até meio maldosa, mas é para o pessoal estar atento, porque o pessoal está se preparando por uma prova, né? E toda prova ela tem questões fáceis, questões médias e questões difíceis. E as questões difíceis, às vezes, elas pegam no detalhe, tá certo? Então, primeiro, ele pede para marcar a incorreta, né? Então, a pessoa que faz a prova muito rápido, às vezes já erra aqui, ao ler o enunciado. Então, a primeira coisa que tem que chamar a atenção. Então, ele pede a incorreta. Então, ele diz o seguinte, na letra A, o obeso exige maiores cuidados durante a sedação em função do maior risco de apneia, o que é verdadeiro, uma menor capacidade residual funcional, que também é verdadeiro, e menor gradiente alvéolo capilar, que é falso. Tá certo? Na verdade, ele tem uma menor capacidade residual funcional e um maior gradiente, né? Ou seja, uma maior dificuldade de troca gasosa entre alvéolo e capilar. Então, o correto é a letra A e 11% acertaram. A incorreta, né? Essa é a alternativa. Essa foi bem pimentada, né? Mas não, foi só para chamar a atenção, não é para judiar de ninguém, tá? Vamos, então. Os portadores de risco de infarto podem ter um risco de complicação até 3 vezes maior. Então, nós falamos que o infarto recente ele tem um risco de complicação de 27%. Então, como é próximo de 30%, então nós podemos considerar que o risco dele é 3 vezes maior. Tá certo? Os pacientes renais crônicos têm o risco, porque tem essas alterações, isso é verdade, pode ter plaquetopenia. O midazolam e o fentanil são considerados drogas seguras, né? Mesmo tendo que ter aquele cuidado de reduzir a dose, mas é o que a gente tem e são consideradas drogas que podem se usar. O que é contraindicado no renal crônico, como nós falamos, é só a dolantina, a meperidina. Tá? Esses aqui não são contraindicados, são consideradas drogas seguras. E os pacientes que devem ser submetidos à endoscopia, à intubação para endoscopia, são exatamente esses, né? Oclusão ou semi-oclusão intestinal, pelo risco da regurgitação e aquela pneumonite química, né? Os grandes obesos, por uma série de questões, e recém e neonatos também. Então, a resposta é letra A. Ótimo. Vamos para a próxima. A última questão dessa parte. Aqui. São opções
para reverter casos de sedação profunda e ou prolongada. Então, é aquele paciente que afundou demais ou aquele paciente que não acorda no tempo esperado. Quando se utilizou na sedação midazolam e fentanil. Então, o que nós vamos usar para reverter? Naloxona e meperidina, flumazenil e naloxona, flumazenil e beta-bloqueadores, apenas beta-bloqueadores ou atropina e prostigmina. Vamos lá, então. Iniciar aqui. Só um segundinho. Essa é uma questão que eu considero importante para o nosso dia a dia. Tá aí. Vamos lá, pessoal. Marcar a alternativa. Porque tem que saber sedar, mas se empipinar, tem que saber resolver. Isso aí é questão de prova, né, Pedrosa? A gente que tá... A gente tenta aproximar disso, né? Que a gente pode ajudar a pessoa quando for fazer a prova. Isso aí cai em prova, a gente sabe. Os colegas que fizeram recentemente sempre falam, e a gente quando fez também. E é uma coisa fundamental, né? Sem dúvida. Mais 20 segundos aí, pessoal. Quem não colocou. Bom, a maioria foi pela alternativa letra B. E aí, Pedrosa? Ótimo. Então, a maioria acertou. Flumazenil é o antagonista agonista dos benzodiazepínicos, seria para o midazolam. Faltou até no enunciado aqui o respectivamente, né? E a naloxona também a ação agonista-antagonista é usada para reverter o efeito de todos os opioides, inclusive o fentanil. Tá? A meperidina, não. A meperidina é um outro opioide, que também causa depressão respiratória, menos que o fentanil, mas causa. Então, não é usada para reverter nada. Tá certo? Beta-bloqueador também não reverte nada. Tá certo? E a atropina e prostigmina, essa dupla aqui, a gente usa para reverter efeito de relaxante muscular. Quer dizer, quem reverte é a prostigmine, e a gente faz sempre associado com a atropina, porque a prostigmine tem aquele risco de bradicardia, além de aumentar a produção de secreções para o paciente. Então, para o paciente continuar com as vias aéreas sequinhas e respirando bem, e não ter uma bradicardia importante ou grave, a gente associa os dois, mas quem reverte o efeito dos relaxantes musculares é a prostigmina. Ok? Pedrosa, excelente aula. Podem passar. Tem as perguntas do Covid, eu fiz 3 também. Tem as do Covid, desculpa. Vamos lá, vamos em frente, então. É rapidinho lá, coisa mais simples. Ótimo, não, a gente está aqui para... Aqui, ó. Então, aqui eu pus só 4 alternativas, né? Já corrigi. Marque a alternativa correta em relação ao risco profissional da transmissão do Covid-19. O risco rigoroso de EPI é fundamental para os pacientes sintomáticos. B. O uso correto dos EPI coloca os profissionais de saúde no mesmo nível de risco da população geral. C. Devemos considerar todo paciente que atendemos como possível transmissor. E letra D. A endoscopia alta impõe um risco de contaminação. A endoscopia alta impõe um alto risco de contaminação, diferente da endoscopia baixa, que o risco é baixo. Vamos lá, pessoal, à vontade aí para marcar a alternativa correta.
15 segundos. %64% só votaram, hein? 70%, acredito que todos colocaram. E a maioria absoluta, 91%, 20 pessoas, selecionaram a letra C e 2 pessoas a letra B. E aí, Pedrosa? Acertaram, então, os 91%. Né? Realmente, todo paciente é um paciente transmissor. Nós tivemos agora um caso bem ilustrativo, que foi o início do futebol, né? Então, os nossos atletas, você vê aqui em Goiás, o jogo, eles já tinham feito o aquecimento e o jogo foi suspenso, o Goiás conseguiu eliminar, porque os exames deu de 23 jogadores, 10 positivos. Então, quem imaginar que aqueles atletas que estavam todos assintomáticos bem, metade do elenco positivo. E agora, em Santa Catarina, se não me engano, foi o time do Chapecoense, tinham 18 contaminados. O jogo também teve que ser suspenso. Então, isso aí dá uma ideia do que acontece na população geral. Então, o número de assintomáticos, principalmente pacientes jovens, é muito grande, né? E, infelizmente, justamente esses jovens são os que estão se cuidando menos, se preocupando menos, né? Eles esquecem que tem pai, que tem mãe, que tem vó, que tem vizinho, né? Que tem tia. Então, infelizmente, é o que acontece. Tá certo? Então, a resposta correta é isso, a gente tem que considerar todo paciente como um transmissor potencial, né? O uso rigoroso não é só para paciente sintomático, é para todos, né? E o uso do EPI não nos coloca em condições com a população geral. Mesmo com o uso de EPIs, as estatísticas estão mostrando uma contaminação dos profissionais de saúde 3 vezes maior do que a população geral. E com relação à letra D, tanto faz endoscopia alta ou baixa, impõe risco e tem que ter cuidado do mesmo jeito. Também o vírus é eliminado pelas fezes, né? E o paciente elimina gases durante o exame, e junto com esses gases sai, claro, líquido, né? Gotículas, então não muda nada, o risco é o mesmo. A última questão, a terceira, né? É paciente com anosmia, coriza, sem febre e com resultado de PCR recente negativo. Pode ser submetido à endoscopia com os cuidados convencionais, deve ter exame suspenso, impõe maior risco nos cuidados durante o exame endoscópico ou deve fazer o exame sem sedação. O que você acha? Paciente com anosmia, coriza, sem febre, com PCR recente negativo. Vai fazer endoscopia. Faz endoscopia. Cuidado para não soltar a resposta aí, Pedrosa. Cuidado para não soltar a resposta aí, Pedrosa. Ou é mesmo. É que eu estou comentando com o meu filho. Meu filho, meu assessor aqui, é residente de otorrino. Ele me assessora não só na parte informática, sabe aí, mas de boca e mandar o povo falar, ele sabe tudo. Vamos lá, pessoal, só 48% colocaram, hein? Mais 5 segundos só, já foi quase 1 minuto. Vamos lá, 10 segundinhos aí, vou dar mais. Bom, 61%, 11 pessoas falaram que é a alternativa B. E teve aí 28% na C. Não querendo puxar o tapete de ninguém, mas eu acho bom quando tem essas polêmicas, porque é sinal que merece uma discussão o assunto, né? Então, veja aqui, ó. Um paciente com anosmia, coriza, mas não tem febre e eu tenho um resultado recente negativo, isso, para mim, dentro do que a gente já bateu cabeça em relação a essa doença, não significa nada em termos de segurança, tá certo?
Então, existem muitos resultados falsos negativos, mesmo o PCR. O PCR depende muito de em que época que ele fez, né? Geralmente é do terceiro, quinto dia, que dá uma incidência maior de positivo. Então, esse resultado de PCR negativo não significa nada, tá certo? O fato de também não ter febre, nada. E anosmia e coriza, isso hoje praticamente faz o diagnóstico sem exame, né? Hoje, esses pacientes com esse quadro, principalmente anosmia e essas irritações da via aérea superior, isso praticamente fecha o diagnóstico de Covid-19 hoje. Até em termos estatísticos está sendo aceito. Então, eu não acho que esse paciente, a não ser que fosse uma situação de urgência urgentíssima, mas dificilmente esse paciente estaria em situação de urgência. Está sem febre, então ele é um paciente que está bem, e então, na minha opinião, esse paciente tem que ter o exame suspenso, né? Fica lá na sua quarentena, 14 dias, espera passar todos os sintomas, e aí remarca. Não tem por que você correr o risco. Quer dizer, nós já corremos o risco dos pacientes que a gente não sabe. Agora, um que tem grande chance de ter contaminado, vamos submeter a uma endoscopia e correr esse risco? Acho que de forma alguma. Então, na minha opinião, e a resposta que eu considero correta é que o exame tem que ser suspenso, tá certo? Não adianta você aumentar o rigor, porque, como nós comentamos, mesmo com os rigores, ainda tem uma contaminação maior dos profissionais de saúde do que da população geral. Tá certo? E a última alternativa, infelizmente, ninguém marcou, que se fizesse exame sem sedação, aí vai ser o horror dos horrores quando esse paciente engasgar e tossir. Aí é que vai ter aerosol, hein? Aí é que vai ter aerosol, secreção. Aí que vai chover vírus no seu rosto, no seu corpo inteiro. Tá certo? Então é isso. Eu só tenho que agradecer a oportunidade. Eu espero ter correspondido aí à expectativa, principalmente dos alunos, né? Esse pessoal, eu não vou dizer que está sacrificando o final de semana. Vocês estão fazendo um grande investimento. Eu acho que todos nós, profissionais médicos, temos que investir muito na nossa carreira. É uma profissão difícil, é uma profissão que exige muita formação, muito conhecimento, e todo conhecimento é bom. É muito bom aprender quando se é médico. Obrigado, Luiz e Luiz, e a toda a comissão do curso. Pedrosa, nós que temos que agradecer, viu? Você é sempre muito gentil, sempre disponível e compartilhando conhecimento. Sem dúvida alguma, essa aula é muito importante, né? Além dos cuidados habituais que nós temos que ter para a prática endoscópica, muito provavelmente será tema na prova esse ano, a endoscopia durante a pandemia. Você facilitou muito a minha aula, então vamos dar prosseguimento aí. Muito obrigado, Pedrosa. Fique à vontade, se quiser nos acompanhar, será uma honra para nós. Se tiver algum outro compromisso também, nós vamos entender, tá? E desejo aí a você um ótimo final de semana. Obrigado para vocês também, um grande abraço. Para o compartilhamento. Pedrosa, oi. Deixa eu aproveitar enquanto o Luizinho organiza a aula dele. Fala, Luizão. E agradecer, meu amigo. Que isso. Por essa aula aí, esses cuidados com o Covid. A nossa idade, você é um pouco mais jovem que eu. A nossa idade, só. Nós temos que tomar muito cuidado. E você sabe que desde o início dos primórdios do imersão de cirurgia, você já deu aula para gente. Uhum. E sempre é uma honra e um aprendizado muito grande a sua presença, além dos pensamentos positivos, do estímulo. A gente agradece a Deus todo dia ter você lá na clínica, com aquela amizade, com aquele sorriso e cuidando dos nossos pacientes. E eu espero que na última semana de setembro a gente possa comemorar isso lá no Pantanal, no nosso rancho, tomando uma pinguinha, ouvindo uma mola de viola e pegando uns dourados. Se Deus quiser, eu estou aguardando. É só você me avisar quando liberar que meu nome é pronto. Gosto muito de fazer anestesia, mas de pescar é melhor. Um abraço. Um abraço, querido. Tchau, um abraço. Pela excelente aula. Bom fim de semana, viu? Eu também. Bom, então, continuando aqui, deixa eu só posicionar melhor uma coisa aqui.
depois dessas excelentes explanações aí, eu acho que meu trabalho foi bem facilitado. Se tiver com algum problema no áudio, podem mandar aqui no bate-papo, tá? Dr. Luiz, todo mundo está escutando bem, está vendo bem. Então, eu vou falar sobre a endoscopia durante a pandemia de Covid. Tudo bem, pode prosseguir. Agora, tá? Vai ser uma aula rápida, sucinta, não tem muito o que inventar. A gente tem que seguir o que as sociedades estão explanando. Esses são meus conflitos de interesse. Esse é o grupo que eu tenho a honra de trabalhar, já foi muito bem apresentado pelo Dr. Luiz Henrique. E aqui é onde eu baseei as minhas aulas e daqui para frente, em todos os módulos do curso, minhas aulas, a maioria baseada nessas instituições, né? Especialmente na nossa sociedade, que rege a endoscopia no nosso país, a SOBED, mas também na sociedade americana e europeia, e especificamente para essa aula, nós utilizamos orientações da Organização Mundial da Saúde e da Associação Europeia de Enfermeiras e Associados na Endoscopia Digestiva e do Ministério da Saúde. Então, como nós sabemos, só para relembrar um pouco, coronavírus, em 1937 foram identificados os primeiros coronavírus humanos. Em 1965 ele foi nomeado como corona, né, que é coro em latim, porque ele apresenta esse aspecto, né? Ele tem um núcleo com material genético e um invólucro de espículas proteicas, dando esse aspecto realmente de uma coroa, por isso então esse nome. Nós tivemos em 2002 aí um surto, o primeiro surto de SARS-CoV, em 2009 a gripe H1N1, essas duas vindo da região da Ásia, né, da China especificamente. Em 2012 a MERS-CoV, né, que também é causado por um coronavírus, mas vindo da região ali do Oriente Médio. E agora em 2019, no final de 2019, tivemos aí o novo coronavírus, né, o SARS-CoV-2. Segundo essa cronologia, a Organização Mundial da Saúde relatou, né, publicou casos de pneumonia viral em Wuhan, na China, uma pneumonia diferente, uma pneumonia atípica. Em 30 de janeiro desse ano, 2020, foi decretada emergência de saúde pública de importância internacional, que é o mais alto nível de alerta da OMS. E em 11 de março, quase 6 meses, pouco mais de 5 meses, aliás, foi decretada, então, a situação de pandemia. A partir de então, as sociedades de especialidade começaram a lançar recomendações. A Sociedade Americana e Europeia lançaram recomendações para endoscopia e a Sociedade Brasileira lançou suas recomendações, que sempre é muito embasada nas sociedades internacionais, o que é muito bom, né? A gente sempre tem que mirar nas sociedades que estão em condições, vamos dizer assim, um pouco melhores que a nossa. E a Sociedade Brasileira muito bem recomendou e atualizou essas recomendações. Então, a gente tem que exaltar o trabalho feito por essa comissão de crise que foi montada. Eles trabalharam diuturnamente para sempre nos oferecer material baseado em evidências e que possa servir aí na prevenção da contaminação. Então, o primeiro documento foi publicado em 15 de março, 4 dias após a declaração de pandemia pela OMS, e esse documento trazia, então, as orientações pré-procedimento, né? Então, fazer um contato prévio com todos os pacientes e remarcação de exame, se for eletivo, se o paciente apresentar sintomas de infecção respiratória, né? Como o Pedrosa muito bem mostrou nesse teste dele. Orientar a presença de um acompanhante por paciente para evitar aglomeração na sala de espera. Algum paciente que pode demandar mais acompanhantes, né? Claro que a gente tem que entender, na verdade, então, é orientar a presença da menor quantidade de acompanhantes possíveis. Encorajar uma espera ao ar livre, um local ventilado, ou mesmo fora da clínica, isso deve ser encorajado. Realizar um maior intervalo entre os exames, infelizmente, com essa rotina nova de paramentação e desparamentação e de limpeza de toda a sala que nós temos que realizar, o ideal é que se marque exame em período com intervalo maior do que o habitual e também para evitar aglomeração tanto na sua sala de espera quanto na sua sala de recuperação. Um distanciamento mínimo de 1 metro na sala de espera e também
de 1 metro, pelo menos, na sala pós-procedimento de recuperação. Então, você tem que fazer adaptação em todos os setores da sua clínica. E na admissão, fazer uma triagem para estratificar risco de Covid-19. Veja bem, esse documento foi de 15 de março. Tudo que eu estou dizendo aqui foi desse documento da SUABET de 15 de março, que é muito semelhante aos documentos da Sociedade Europeia e Americana. Nós vamos ver que houve atualizações de acordo com o número de casos, os países que estavam como epicentro da crise pandêmica, essas recomendações foram sendo atualizadas. Então, esse protocolo de triagem consistia em avaliar se o paciente, nos últimos 14 dias, apresentou febre, tosse, dor de garganta ou outros sintomas respiratórios, fadiga ou até mesmo diarreia. Nós sabemos, né, que até 50% dos pacientes podem apresentar apenas sintomas gastrointestinais da Covid-19. E esses sintomas, o mais frequente é diarreia, depois as náuseas. Perguntar também se teve familiares ou contato próximo com suspeita ou confirmação de Covid-19, viagem recente para a área de risco, temperatura corporal maior que 37,5. E no caso de qualquer resposta afirmativa das perguntas acima, reagendar o exame, se for eletivo. Sempre é importante a gente lembrar disso. Exame de urgência ele tem que ser feito. Tá? Exame eletivo é que pode ser remarcado. Lembrando que isso foi em 15 de março de 2020. E aí, a partir desse protocolo de triagem, classificar os pacientes como risco baixo, intermediário ou alto. E essa classificação... Espera só um momentinho que eu preciso... Se o co-anfitrião, Dr. Luiz Henrique de Souza, puder me auxiliar, existe uma pessoa querendo adentrar a sala. Já admiti imediatamente. Será? Muito obrigado. Então, risco baixo seriam aqueles pacientes sem sintomas ou com sem sintomas respiratórios. Eu vou ter que interromper meu compartilhamento porque essa questão da admissão da pessoa está atrapalhando a minha tela aqui, meus slides. Já admiti, Luiz. Sim, mas aí na minha tela ainda está. Só um segundinho. Ah, tá. Tudo bem. Deixa eu só ver se eu consigo aqui controlar esse fechamento dessa... Não. Deixa eu interromper o compartilhamento só um pouco, para que eu possa... Bom, vamos lá, vamos retomar esse compartilhamento. Eu não consigo. Não está atrapalhando tanto. Aí, na tela de vocês, não está atrapalhando não, né, doutor Luiz? Está tudo ok, né? Não, a minha está compartilhamento normal, atrapalhando nada. Tendo slide, tudo certinho. Então tá. E os outros colegas aí que podiam fazer Então, esse a partir dessas recomendações, você classificava esses pacientes como tendo risco baixo, né, o que não respondeu nada de positivo naquelas perguntas, risco intermediário, aqueles que tinham sintomas, porém sem história de contato com alguém positivo para a doença e não proveniente de área de alto risco, e sem sintomas, porém com contato com alguém positivo e permanência de área de alto risco, né? E risco alto, quando tinha pelo menos uns sintomas e que teve contato com alguém com a doença confirmada e que permanece em área de alto risco nos últimos 14 dias. Lembrando mais uma vez, isso foi um decreto de março, nós vamos mostrar as atualizações, porque hoje não existe isso mais de área de alto risco, né? Todo o mundo é área de alto risco hoje. Bom, é recomendado também que antes do exame a gente emita um termo de consentimento específico para esse período pandêmico, né? E solicite que o paciente assine esse termo para que nós possamos nos respaldar. Esse termo é um termo modelo publicado no site da SUABET. Todos esses documentos que eu estou citando tem no site gratuitamente, tá? Então, esse é um termo só falando que o procedimento está sendo durante a pandemia, que o paciente respondeu de maneira verídica sobre os questionamentos de contato com pessoas prévias, com sintomas de gripe. Os EPIs, como foi muito bem demonstrado pelo Reinaldo Pedrosa, talvez seja a parte mais importante dessa aula, né? Então, naquela época, nos pacientes estratificados como baixo risco, recomendava-se o uso de touca, máscara cirúrgica padrão, descartável, óculos de proteção, avental de mangas longas e luvas que cobram, inclusive, a região do punho.
Os pacientes estratificados como risco intermediário ou alto, remarcar o exame se for eletivo e realizar os casos de exames de urgência e emergência, utilizando-se dos seguintes EPIs: touca, máscara N95, veja que aqui já é a máscara que tem uma proteção maior, óculos de proteção ou face shield, aquele protetor facial, avental cirúrgico com mangas longas e 2 pares de luvas. Outras recomendações que foram feitas também nesse primeiro documento é a técnica da dupla fase para retirada de acessórios do canal de trabalho, ou seja, dupla gaze, desculpa, eu digitei errado, é dupla gaze, onde o endoscopista vai segurar uma gaze junto ao canal de trabalho e o auxiliar vai segurar outra gaze para poder ir enxugando a pinça de acordo com a sua retirada e evitar o respingo, né, de secreções, e um cuidado extra ao final para evitar aquele efeito chicote do acessório. O técnico, né, ou seu auxiliar, com luvas novas, ou seja, após trocar de luvas, desconecta o aparelho da processadora, desliga os botões da mesma e leva para bandejas de aparelho sujo para a área de desinfecção. Então, veja que até a maneira de retirar o aparelho deve ser diferente. Por que luvas novas? Porque aquela luva está contaminada, aquela antiga. Então, ele não precisa contaminar a bandeja de todos os ambientes que ele vai encostar. E a desinfecção dos aparelhos de endoscopia, não há recomendações específicas. Nós sabemos que a desinfecção de alto nível, já praticada há muitos anos nos aparelhos de endoscopia, ela mata aí praticamente todos os micro-organismos. Também nos pacientes de alto risco positivo para a COVID-19, endoscopia em salas de pressão negativa, nós sabemos que isso é pouco disponível em todo o mundo, não é só aqui no Brasil. Isso é o recomendado, porém, na ausência dessa sala, o exame não deve ser suspenso, especialmente se for um exame de urgência, deve ser realizado tomando seus cuidados recomendados. E a vigilância dos pacientes pós-endoscopia. Nós devemos fazer uma busca ativa, ou seja, um contato do paciente através de ligação, e-mail, para perguntar, né, se ele desenvolveu sintomas ou confirmação da doença em até 14 dias após o exame. Então, deixar ele bem avisado que se ele desenvolver esses sintomas, ele avisar o serviço de endoscopia para que sejam tomadas medidas cabíveis. E o que não está escrito no documento, seguir recomendações específicas da instituição. Como a doença é muito nova, como foram várias fases epidemiológicas, né, no mundo todo, tem coisa que não tem recomendação e a gente deve usar o bom senso e usar a recomendação de cada instituição especificamente. Quanto à limpeza da sala, ela deve seguir os protocolos estabelecidos pelas respectivas instituições. O comportamento do novo coronavírus em superfícies inanimadas ainda é pouco conhecido, me desculpe se não está errado aqui também. Então, superfícies como trolley de endoscopia, processadora, mesa de trabalho, piso, computador, celular, devem ser higienizados periodicamente e a maca, obviamente, higienizada ao término de cada exame, sendo trocado também aquele lençol de papel descartável. Então, dia 17/3, 2 dias depois, já foi feita uma atualização desse documento, onde se classificou os exames, né, como exames de indicação eletivas, não urgentes, que podem ser postergados, ou seja, investigação de sintomas dispépticos, sem sinais de alarme, controle de doença do refluxo ou H. pylori pós-tratamento, e colonoscopia de screening ou de vigilância para pólipos. Mais uma vez, eu lembro que esse documento é de 17 de março. Exemplos de indicação não urgência, porém com alta prioridade, nós deveríamos, nessa época, avaliar o risco-benefício. Então, pacientes em programa de erradicação de varizes esofágicas, pacientes em programa de dilatação endoscópica, pacientes com disfagia, que é um sinal de alarme, e no estadiamento de lesões neoplásicas. Exames de urgência não podem ser postergados de maneira alguma, independente do momento sanitário que o mundo se encontra, né? Então, dentre esses exames, nós podemos citar os principais: hemorragia digestiva, ingestão de corpo estranho, obstrução de via biliar com ou sem colangite. Poucos dias depois, o documento foi novamente atualizado, dia 21/3 e dia 24 de abril também houve uma nova recomendação, que pouco se diferiu dessa recomendação de março, né, que, na verdade, detalhou melhor
quais exames poderiam ser postergados, exames de alta prioridade, e veja que, mais uma vez, os exames de urgência manteve-se os mesmos exames, né? Hemorragia digestiva, ingestão de corpo estranho e obstrução de via biliar com colangite. São exames que não podem ser postergados. Os exames de alta prioridade, nós podemos avaliar risco-benefício, indicações eletivas, dentre elas o tratamento endoscópico da obesidade, a gente gostaria de ressaltar isso daqui, são exames que poderiam, naquele momento, ser postergados para um momento pós-pandemia, após achatamento da curva, termo que nós escutamos por diversas vezes nesses últimos 5 meses. E o último documento, a última atualização, foi no dia 15 de junho, que foram as recomendações da SOBED para a retomada dos procedimentos endoscópicos durante a pandemia por coronavírus. Viu-se que a pandemia está se estendendo e ainda vai se estender por um bom tempo, mas que foi possível ter um ajuste aí do sistema de saúde, na maioria dos estados do nosso país, e que muitos exames que eram, por vezes, eletivos ou de alto risco, começaram a se tornar exames urgentes. Então, a recomendação foi da realização dos exames endoscópicos, mas com os cuidados que nós vamos descrever a seguir. Alguma coisa pode se repetir da aula do Pedrosa, né, porque não muda muito para o endoscopista quanto para o anestesista, mas é bom que vocês vão fixar esse conhecimento. Então, os EPIs, além da equipe que realiza o ato endoscópico, né, que deve utilizar a roupa privativa, que é aquela roupa de centro cirúrgico, conhecidamente, né, aquele pijama de centro cirúrgico. Então, chegou na clínica, coloca-se a roupa privativa, devemos utilizar touca, máscara N95 ou PFF2, que é equivalente a N95, mais o face shield ou o óculos de proteção, avental impermeável com mangas longas, luvas que cubram, inclusive, a região do punho, e propé descartável ou calçado impermeável, como muito bem falou o Pedrosa. Além disso, nós devemos nos cuidar também da colocação dos EPIs nos pacientes e acompanhantes ambulatoriais, que máscara não precisa nem dizer, hoje é obrigatório em quase todo o país, sob pena até de multa. Os nossos funcionários da recepção e triagem devem ter uma higiene adequada das mãos com frequência, utilizar máscara cirúrgica e considerar a presença aí de barreira física, seja o face shield ou através daquelas barreiras transparentes que se coloca na recepção. E o profissional da limpeza deve ter um cuidado até maior do que o nosso. Talvez esse profissional seja o que mais está em contato com secreções e com maior risco de contaminação. Então, além dos EPIs recomendados para a equipe que está na sala, ou seja, o médico endoscopista, o seu auxiliar e, muitas vezes, o médico anestesista, a profissional da limpeza deve utilizar botas impermeáveis de cano longo. Ok? Então, esses são, talvez, os próximos 2 slides sejam os mais importantes dessa aula, né? Como nós devemos colocar os EPIs. Então, eu sei que o Pedrosa já falou, mas não custa a gente ilustrar, né, e repetir. Propé, em primeiro lugar, se for utilizado na instituição, lembrando que pode ser abolido o propé na presença de calçado impermeável. Após isso, a touca, higienização das mãos, colocação de avental impermeável descartável, com gramatura mínima de 50 gramas por metro quadrado, de acordo com a nota técnica 4 da Anvisa. Colocar a máscara facial, no caso, a máscara N95 ou PFF2, né? Máscara compatível com a N95, o face shield ou óculos de proteção e, por fim, as luvas, 2 luvas. Eu, atualmente, coloco uma luva por baixo do avental e uma luva por cima, porque a luva de baixo sempre vai estar limpa e eu consigo tirar o avental sem me descontaminar, que é a parte mais importante, a desparamentação, né? A retirada dos EPIs. Então, essa retirada dos EPIs, ela deve seguir a seguinte ordem. Dentro da sala, você retira as luvas, o avental e higieniza as mãos. Saiu da sala, higieniza novamente as mãos, retira o óculos ou face shield, retira a máscara e touca e higieniza a mão uma última vez. Lembrando que a retirada do avental, nós não devemos encostar na sua parte externa, então, por vezes, a gente retira junto o avental e a luva, já retira tudo, né? Quem tiver com as 2 luvas, a luva de baixo,
que eu costumo usar debaixo do avental, essa luva está limpa. Retiramos também o face shield ou óculos sem encostar na sua parte frontal, assim como a máscara nós devemos encostar só na sua parte que prende, né? Aquela parte que está amarrada ou aquele elástico sem encostar na parte que está tampando a boca, que obviamente é a parte que pode estar contaminada. Então, sem dúvida, o passo mais importante é a desparamentação. E quanto à retomada do trabalho para os profissionais que foram contaminados ou tiveram contato com pacientes contaminados, que isso está acontecendo em praticamente todos os serviços de saúde, nós vivemos um momento que todas as pessoas são consideradas de alto risco. Então, as recomendações para retorno ao trabalho, né? Se você for no modelo baseado em teste, deve ser a retomada ao trabalho após a resolução da febre, sem uso de antitérmicos, e melhora de sintomas respiratórios, e o SUAB, né, o PCR negativo. No modelo sem teste, que eu acredito que está sendo adotado na maioria dos serviços, até pela condição, né, financeira da realização desses testes, todos os serviços estão sofrendo aí um prejuízo financeiro muito grande. Se for testar todos os funcionários, vai ficar mais difícil ainda. Então, o modelo sem teste, 3 dias após a resolução da febre, sem o uso de antitérmicos, ou seja, o paciente 3 dias afebril, com melhora dos sintomas respiratórios, e 14 dias após o início do sintoma. Então, o paciente iniciou sintoma e 14 dias afastado. Ou até o teste suave negativo, que pode ocorrer aí, às vezes, com menos de 14 dias. Certo? Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Vamos iniciar aqui as questões. Eu vou interromper meu compartilhamento um pouquinho para que eu possa habilitar aqui a questão das enquetes. Podem fazer as perguntas aqui no bate-papo, eu estou disponível aí. Sei que todo mundo está cansado, a gente vai passar, isso vai ser bem tranquilo, para que a gente possa passar do horário mínimo possível. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu interromper o compartilhamento. Eu já vou colocar aqui a enquete, deixar ela aqui, e aí junto com a questão vocês vão votando. Então, aqui já está a enquete, vamos voltar lá no compartilhamento da tela, para que a gente possa passar aqui as questões. Eu vou ter que tirar aqui mesmo, porque está me atrapalhando, só um momentinho. Então, a questão número 1. São EPIs recomendados para utilização durante exames endoscópicos pelo médico examinador na pandemia de Covid-19, exceto: letra A, touca, luvas, avental descartável. Letra B, touca, luvas, face shield. Letra C, touca, botas de cano longo, face shield ou óculos de proteção. Letra D, touca, face shield, avental descartável. Podem ir votando. Opa, deixa eu voltar aqui. Puxar aqui só para mim ver aqui como é que está aqui. 40% votaram. Vamos lá, pessoal. Eu vou manter aqui sem apresentação, tá? Só nessa tela, porque senão eu não consigo controlar os demais comandos aqui do Zoom. Se tiver algum problema, podem falar aqui no bate-papo. Vamos lá, pessoal, 46% votaram, mais 20 segundos só. (53% votaram.
Gostaria de agradecer mais uma vez a nova presença do Dr. Tiago Tello, mais uma vez nos honrando com a sua presença. Então, 100% dos que votaram na letra C e acertaram, né? Então, touca, botas de cano longo, face shield ou óculos de proteção. Bota de cano longo é indicado só para o pessoal da limpeza, ok? Os demais EPIs são recomendados para todos os presentes na realização do exame. Questão de número 2. Vamos iniciar a enquete aqui. Vou tirar da frente. A gramatura mínima recomendada para os aventais descartáveis a serem utilizados durante exames de endoscopia na pandemia de Covid-19, segundo a NT4 da Anvisa, é 40 gramas por metro quadrado, 50, 60 ou 65. Podem votar. Vamos lá, pessoal. Pouca gente está votando, muita gente deve estar com o celular ali encostado. Já está preparando seu almoço de sábado, mas só mais um pouquinho que já está acabando, pessoal. Acredito que a gente vai conseguir acabar no horário. A gente sabe que esses temas são, alguns mandando que esses temas são um pouco mais chatos, mas, enfim, vamos vencer essa primeira módulo do curso, que é um pouco mais maçante, e vamos entrar aí no que a gente gosta mais, que é a parte de doença, de realização de exames, patologias. Amigo, tem colegas que não estão recebendo a enquete e a enquete está falhando também na votação. Sim. Deve ter algum problema do Zoom que eles têm que resolver isso ao longo do tempo, né? É um dispositivo novo. Questão 1 é porque está só aqui. É a questão, viu? O colega reclamou que questão 1, mas isso aqui é só para a gente apertar a letra. O enunciado está escrito questão 1, mas o que vale é o que está no slide. Aqui é só para a gente poder, vamos dizer assim, ver a porcentagem, né? Bom, mais 5 segundos aí, 60% já votaram. E 78% dos que votaram, né, 14 pessoas acertaram, realmente é 50%. Isso é questão decoreba, não tem muito o que explicar, né? Mas eu acredito que as questões que podem cair na prova sejam coisas desse tipo, tá? Porque realmente a gente sabe que existem níveis de questões fáceis, difíceis, né? E a gente não pode ficar só com questões, vamos dizer assim, muito óbvias. É um tema que nunca existiu, até porque nós nunca vivemos um momento assim. Então, a gente acredita bastante que vai ter alguma coisa na prova sobre isso. E, por fim, a última pergunta, né? Com relação à desparamentação após o exame endoscópico, é correto afirmar: o risco de contaminação é menor que durante a paramentação. A sequência recomendada é retirar luvas, avental, face shield, máscara e touca. A sequência recomendada é retirar face shield, luvas e avental. Não existe uma sequência recomendada. Vamos iniciar aqui, então. Está escrito questão 1, mas é essa questão, tá? O importante são as 4 letras e o que está escrito aqui nos enunciados das questões. Vamos lá, pessoal. Pouca gente votando, mais 40 segundos aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir mandando aqui no chat, que a gente está de olho aqui também. Se quem quiser mandar também no privado aqui, no bate-papo, fique à vontade. Se não estiver vendo, pode mandar aqui no privado, aqui no bate-papo. A maioria já realizou a votação, mais 10 segundos. E outra coisa, a gente tem que levar em conta o que está sendo perguntado de acordo com o período epidemiológico que a questão se refere também. Veja que eu fui passando desde a primeira recomendação da Anvisa, da SOBED, que foi muito baseada na europeia e na americana, pouco diferiu.
passando pelas atualizações que ocorreram, até a recomendação mais atual, que é de junho, tá? 15 de junho, que é a retomada dos exames. No momento da prova, que eu acredito que vai ser em novembro, né, durante a SBAT, pode ser que já tenha mudado o período epidemiológico, já tenha saído mais recomendações, mas até hoje é isso que nós temos de recomendação mais atualizada, tá? Então, aqui nós temos 71%, 15 pessoas votaram letra B, 19% letra C. Então, a sequência recomendada é retirar luvas, avental, face shield, máscara e touca, certo? Então, eu, particularmente, eu faço o seguinte, eu coloco uma luva abaixo do avental e a outra por cima. Porque aí, quando eu tiro essa primeira luva e o avental, eu não tenho contaminação nenhuma, eu ainda estou com essa segunda luva. Aí eu retiro essa segunda luva, primeiro é luva e o avental. Retira a segunda luva, higiene das mãos, fora da sala você retira face shield, máscara, touca, higiene das mãos novamente, ok?